Gustavo abriu a porta de casa 3 horas mais cedo que o normal e quase desmaiou com a cena à sua frente. Sua faxineira, Tainá, estava com seus 3 filhos de 3 anos fazendo algo que ele jamais imaginaria. 5 babás profissionais haviam desistido. Sua esposa havia abandonado a família por não suportar, e agora aquela mulher simples, contratada apenas para limpar a casa, estava ali com Ravi, Pietro e Eloá, fazendo aquilo. O coração de Gustavo disparou. Será que ele estava vendo o que realmente achava que estava vendo? O que diabos estava acontecendo dentro da sua própria casa? Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Gustavo olhou para o relógio no painel do Mercedes e sentiu o estômago revirar. 3 da tarde. Ele nunca saía do escritório antes das 8 da noite. Nunca. Mas naquele dia, depois de receber a 3ª ligação da babá em menos de 2 horas, algo dentro dele cedeu. A voz desesperada da mulher ecoava em sua mente. Senhor Gustavo, eu não aguento mais. Essas crianças são impossíveis. Era sempre assim. Sempre a mesma história se repetindo em um ciclo interminável de contratações e demissões. 5 babás em 6 meses. 5 profissionais experientes com currículos impecáveis e recomendações brilhantes que duravam no máximo 3 semanas antes de desistirem em lágrimas. E ele não podia culpá-las. Nem mesmo conseguia culpar Mariana, sua ex-esposa, que tinha feito as malas 7 meses atrás e simplesmente desaparecido da vida deles. Eu não aguento mais, Gustavo, ela havia dito naquela manhã horrível. 3 bebês ao mesmo tempo foi demais. Eu tentei, eu juro que tentei, mas estou enlouquecendo. Não consigo mais olhar para eles sem sentir pânico. Ele apertou o volante com mais força, tentando afastar as memórias. A mansão no Morumbi apareceu à frente, imponente e cara, um símbolo do sucesso que ele havia construído com sangue, suor e noites sem dormir. 3 andares, 8 quartos, piscina aquecida, jardim com playground completo, tudo do melhor. Tudo perfeito, exceto pela vida caótica que acontecia dentro daquelas paredes. Ravi, Pietro e Eloá. 3 crianças de 3 anos, cada uma com personalidade forte e pulmões potentes. O médico havia dito que era normal trigêmeos serem mais trabalhosos, que exigiam paciência tripla e energia infinita. Mas nada havia preparado Gustavo para a realidade brutal de criar 3 crianças sozinho enquanto administrava uma empresa de tecnologia com 200 funcionários. Ele estacionou na garagem e respirou fundo antes de sair do carro. O silêncio era perturbador. Normalmente, mesmo do lado de fora, já dava para ouvir os gritos, o choro, as birras. Mas naquele momento, nada. Apenas o som do vento nas árvores do jardim. Gustavo sentiu o coração acelerar. Silêncio nunca era bom sinal. Silêncio significava que algo estava errado. Ele correu até a porta, enfiou a chave na fechadura com mãos trêmulas e empurrou com força. A sala estava vazia. Os brinquedos espalhados como sempre, a TV ligada no canal infantil, mas nenhum sinal das crianças ou da babá. O pânico começou a subir pela garganta. Ravi, Pietro, Eloá! Ele chamou, tentando manter a voz firme. Nada. Juliana! Gritou o nome da babá, agora sem se importar em parecer desesperado. Então ouviu. Baixinho, vindo da cozinha ao fundo da casa. Risadas. Risadas de crianças. Não gritos, não choro, não berros. Risadas genuínas, felizes, leves. Gustavo caminhou em direção ao som como se estivesse em transe. A cada passo, as risadas ficavam mais nítidas. Uma voz feminina também, mas não era a voz da Juliana. Era diferente, mais suave, mais calorosa. Ele parou na entrada da cozinha e ficou completamente paralisado. Tainá, sua faxineira, estava de avental, com farinha no rosto e nos cabelos escuros presos em um coque bagunçado. À frente dela,
Sobre a bancada de mármore italiano estavam seus 3 filhos. Ravi, com as mãozinhas enterradas em uma massa de biscoito. Pietro lambendo o chocolate dos dedos. Eloá rindo enquanto moldava formas tortas. E todos, absolutamente todos, estavam tranquilos, felizes, sorrindo. Gustavo teve que segurar na porta. O que diabos estava acontecendo ali? Tainá foi a primeira a perceber sua presença. Ela virou o rosto, os olhos castanhos arregalados de surpresa, e automaticamente levou a mão à boca suja de farinha. Por um segundo, pareceu uma criança pega fazendo arte. Então, ela engoliu seco e tentou limpar o rosto com um avental, apenas espalhando mais farinha. Senhor Gustavo, eu não esperava o senhor antes das... Papai! Eloá foi a primeira a gritar, pulando da banqueta com os bracinhos estendidos. Em segundos, ela estava agarrada à perna dele, deixando marcas de chocolate na calça social italiana. Pai, olha! Biscoito! Pietro mostrou orgulhoso uma massa disforme que teoricamente deveria ser um coração. Ravi apenas acenou, concentrado demais em sua obra de arte comestível para se distrair com a chegada do pai. Gustavo continuou imóvel, tentando processar a cena surreal. Aquelas eram as mesmas crianças que pela manhã haviam transformado o café da manhã em um campo de batalha. Os mesmos trigêmeos que faziam a babá chorar todas as tardes. As mesmas crianças que sua própria mãe se recusava a cuidar por mais de 2 horas. Eu posso explicar, Tainá começou, tirando o avental com movimentos nervosos. A Juliana ligou faz umas 2 horas dizendo que não voltava mais, que enviou a demissão por mensagem e as crianças estavam chorando muito. Então eu... Onde está, Juliana? Gustavo finalmente conseguiu falar, sua voz saindo mais rouca que pretendia. Ela foi embora, senhor. Mandou uma mensagem dizendo que não era paga o suficiente para aguentar esse nível de estresse. Tainá abaixou os olhos, como se a culpa fosse dela. Desculpa. Eu sei que não era meu lugar cuidar deles, que o senhor me contratou só para limpar, mas eles estavam tão desesperados, chorando tanto. E você decidiu fazer biscoitos? As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las, soando mais ásperas do que pretendia. Tainá enrijeceu e algo mudou em sua expressão. Não era mais a funcionária submissa. Era uma mulher defendendo suas escolhas. Decidi acolher crianças que estavam com medo e sozinhas, senhor Gustavo. A Juliana saiu daqui sem nem olhar para trás. Quando cheguei para fazer a limpeza da tarde, encontrei 3 crianças de 3 anos trancadas no quarto delas, berrando de terror porque a adulta responsável tinha simplesmente abandonado elas. Sua voz tremeu levemente. Então sim, fiz biscoitos, porque criança com fome e medo não precisa de sermão, precisa de colo e comida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gustavo olhou para os filhos. Realmente olhou. Eloá ainda agarrada à sua perna, sorrindo com chocolate nos dentes. Pietro mostrando orgulhoso suas criações culinárias duvidosas. Ravi finalmente olhando para ele com aqueles olhos que eram cópias exatas dos seus próprios olhos. Quando foi a última vez que tinha visto os 3 assim? Tranquilos, felizes, sem gritar, sem chorar, sem destruir tudo ao redor. Quanto tempo elas estavam chorando? Ele perguntou baixinho. Não sei ao certo, senhor. Quando cheguei, os vizinhos já estavam reclamando do barulho. Tainá respirou fundo. Mas consegui acalmá-las em uns 20 minutos. Peguei no colo, cantei, conversei. Depois perguntei se queriam me ajudar a fazer biscoitos. 20 minutos. Ela havia conseguido em 20 minutos o que 5 babás profissionais nunca conseguiram. O que até mesmo ele, o próprio pai, falhava miseravelmente toda vez que tentava. Como? A palavra saiu como um sussurro desesperado. Como você fez isso? Tainá inclinou a cabeça, estudando-o com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Havia algo ali, algo que ia muito além de técnicas de babá ou truques profissionais. Talvez, ela disse suavemente, seja porque eu realmente queria que elas parassem de chorar.
A frase ficou suspensa no ar, carregada de um significado que Gustavo não compreendia completamente. Mas antes que pudesse questionar, Eloá puxou sua gravata com força. "Pai, prova biscoito, eu fiz!" E Gustavo percebeu, com um aperto doloroso no peito, que não fazia ideia de quando tinha sido a última vez que realmente conversara com seus próprios filhos. Gustavo afrouxou a gravata e, pela primeira vez em meses, se permitiu sentar em um dos banquetes da própria cozinha. Tainá o observava com cautela, claramente sem saber se devia continuar ali ou se recolher para terminar o trabalho de limpeza que havia sido interrompido. "Você não precisa ir embora", ele disse, lendo a incerteza nos olhos dela. "Eu só preciso entender o que aconteceu aqui." Eloá decidiu que o colo do pai era o melhor lugar do mundo e escalou sua perna como uma alpinista determinada. Gustavo a segurou automaticamente, sentindo o peso pequeno e quente da filha contra o peito. Ela cheirava a chocolate e baunilha. "A Juliana realmente abandonou elas?" Ele perguntou, ainda processando a informação. "Sim, senhor. Recebi a mensagem de texto dela quando estava chegando. Dizia: 'Não aguento mais. Minha saúde mental vale mais que qualquer salário. As chaves estão na mesinha da sala.'" Tainá pegou o celular do balcão e mostrou a conversa. "Ela já tinha bloqueado meu número quando tentei ligar." Gustavo passou a mão pelo rosto exausto. 5 babás. 5 profissionais qualificadas que não duraram nem 3 semanas. E sua faxineira, contratada há apenas 2 meses para vir 3 vezes por semana, havia conseguido o impossível em questão de minutos. "Me explica uma coisa, Tainá." Ele olhou diretamente para ela, realmente a vendo pela primeira vez. Ela era jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com traços delicados e olhos que carregavam algo que ele não conseguia nomear. "Como você fez o que ninguém mais conseguiu?" "As babás que contratei tinham anos de experiência, diplomas, referências impecáveis." "Papai, olha!" Pietro interrompeu, mostrando um biscoito que tinha 3 centímetros de espessura e formato duvidoso. "Dinossauro! Lindo, filho!" Gustavo sorriu genuinamente pela primeira vez no dia. Tainá se aproximou, limpando as mãos em um pano de prato. Ela se agachou para ficar na altura de Pietro e examinou a criação com seriedade. "É um Tiranossauro Rex, não é? Dá para ver os bracinhos pequenos aqui." Ela apontou, entrando na fantasia da criança. Os olhos de Pietro brilharam. "Você sabe de dinossauro." "Sei, sim, e sei que tiranossauros adoram biscoitos." Ela fez cócegas na barriga dele, arrancando gargalhadas. Gustavo observou a cena e sentiu algo se quebrar dentro do peito. Era tão simples, tão básico. Tainá apenas prestava atenção. Realmente via as crianças. "Quer saber o segredo?" Tainá voltou a olhar para ele, agora com uma expressão mais séria. "Não tem técnica mágica, senhor Gustavo. Não tem método revolucionário. Quando cheguei e ouvi o choro delas, eu não pensei em estratégias ou táticas. Eu apenas senti que 3 crianças pequenas estavam sofrendo e que eu podia ajudar. Mas as outras babás também. As outras babás viam isso como trabalho." Ela o interrompeu suavemente. "E está tudo bem, é trabalho mesmo, mas eu só quis que elas se sentissem seguras. Peguei no colo, cantei uma música que minha mãe cantava para mim, deixei chorarem até cansar. Não tentei calar o choro, tentei acolher." Antes que Gustavo pudesse responder, Ravi apareceu ao lado dele com um biscoito torto. "Prova, pai, eu fiz." E ali, naquele momento simples e bagunçado, com farinha espalhada por toda a bancada de mármore caríssima, com 3 crianças tranquilas pela primeira vez em meses, Gustavo entendeu algo devastador. Ele tinha dado tudo para os filhos: casa luxuosa, brinquedos caros, escolas de elite, babás qualificadas. Tudo menos a única coisa que realmente importava: presença. "Muito obrigado por assistir até aqui.
Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir isso hoje. Sua participação faz toda a diferença. Gustavo mordeu o biscoito cru e sorriu para Ravi, mesmo com o gosto horrível na boca. Está delicioso, campeão. E então, Tainá disse algo que mudaria tudo. Senhor Gustavo, posso fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que o senhor realmente brincou com eles? A pergunta de Tainá ecoou na cozinha como um tiro. Gustavo abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Quando foi a última vez que realmente brincou com os filhos? Ele procurou na memória, tentou lembrar. Nada. Começou, mas a voz falhou. Não precisa responder. Tainá disse gentilmente, mas seus olhos diziam tudo. Ela já sabia a resposta. Gustavo colocou Eloá no chão com cuidado e se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim. Lá fora, o playground de R$ 15.000 permanecia intocado. Balanços importados, escorregador de última geração, casinha de boneca que parecia saída de um filme. Tudo impecável, tudo sem uso. Eu contratei 3 pedagogas diferentes nos últimos 6 meses, ele disse, a voz baixa e carregada. Gastei uma fortuna em consultas com psicólogos infantis. Comprei todos os brinquedos educativos recomendados. Matriculei eles na melhor creche particular de São Paulo. Eu sei, senhor. Paguei um personal trainer especializado em crianças para criar uma rotina de atividades físicas. Contratei uma nutricionista que elaborou um cardápio perfeito. Instalei câmeras de segurança em todos os cômodos. Ele riu sem humor. Inclusive assisto às câmeras do escritório. Vejo tudo, mas não estou presente em nada. Tainá se aproximou, secando as mãos no avental. Posso te contar como eu acalmei eles hoje? Gustavo se virou, esperando alguma técnica revolucionária, algum segredo que justificasse seu próprio fracasso. Quando cheguei, eles estavam apavorados. Ravi estava hiperventilando, Pietro tinha vomitado de tanto chorar e Eloá estava com febre emocional. Ela falou pausadamente, como se escolhesse cada palavra. Eu não fiz nada de especial, senhor Gustavo. Sentei no chão do quarto, abri os braços e disse, vem aqui, deixa a tia Tainá cuidar de vocês. E eles foram? Demorou uns 5 minutos. Ravi foi o primeiro, ainda soluçando. Depois Pietro se jogou no meu colo com tanta força que quase me derrubou. Ela sorriu com a lembrança. Eloá demorou mais, ficou me testando, mas acabou vindo. Fiquei ali, com os 3 no colo, cantando Boi da Cara Preta que minha mãe cantava. Gustavo fechou os olhos. Uma música simples, um colo, presença humana. Depois de uns 20 minutos, quando eles pararam de chorar, perguntei se estavam com fome. Disseram que sim. Perguntei se queriam me ajudar a fazer algo gostoso. Os olhinhos brilharam. Tainá riu. Aí foi só farinha para todo lado, chocolate na parede, bagunça completa. Mas eles estavam felizes, sabe? Apenas felizes. Eu sou um idiota, Gustavo disse de repente, a voz carregada de emoção. Gastei mais de R$ 200.000 nos últimos 6 meses tentando resolver um problema que não custava nada resolver. Para sua surpresa, Tainá riu. Uma risada genuína, sem maldade. Não é idiota, senhor. É só um pai que esqueceu que dinheiro não abraça. A frase o atingiu como um soco. Gustavo se virou completamente para ela e pela primeira vez percebeu realmente quem era aquela mulher. Não apenas a faxineira eficiente que mantinha a casa impecável, mas alguém que entendia de dor, de perda, de recomeço. Por que você faz isso, Tainá? Por que se importou? Algo passou pelos olhos dela. Uma sombra rápida, uma dor antiga. Porque eu sei o que é ser uma criança precisando de alguém e não ter ninguém. Ela respondeu simplesmente. Antes que ele pudesse perguntar mais, Eloá gritou da bancada. Pai, Tainá, olha! Ravi comeu massa crua! Eles se viraram a tempo de ver Ravi com a boca cheia, Pietro rindo dele e Eloá apontando como uma delatora profissional. Ah, não!
Tainá correu até eles. Ravi, isso vai te dar dor de barriga. Não vai não. Ravi insistiu, tentando enfiar mais massa na boca. E ali, naquele momento caótico e imperfeito, com uma criança comendo massa crua, outra rindo e a terceira fofocando, Gustavo sentiu algo que não sentia há meses: esperança. Após a crise da massa crua, Tainá conseguiu convencer Ravi a beber água e colocou os três para assistir desenho na sala, enquanto os biscoitos assavam. Gustavo a seguiu até a cozinha, incapaz de deixar aquela conversa pela metade. Você disse que sabe o que é ser uma criança precisando de alguém. Ele começou, apoiando-se no balcão. O que quis dizer com isso? Tainá manteve os olhos no forno, observando os biscoitos através do vidro. Outra hora eu conto, senhor Gustavo. Hoje é sobre o senhor e as crianças. Me chama só de Gustavo, por favor. Ele passou a mão pelos cabelos, bagunçando o penteado impecável. E eu preciso falar com alguém, Tainá. Preciso porque estou enlouquecendo. Ela se virou então, apoiando as costas no fogão, e apenas esperou. Não pressionou. Não encheu o silêncio com palavras vazias. Apenas estava presente. E de alguma forma, isso foi o suficiente para as comportas se abrirem. Mariana foi embora 7 meses atrás. Gustavo começou, a voz tensa. Ela não aguentou. Tentou. Juro que ela tentou. Mas a gravidez foi difícil, o parto traumático, e quando os três chegaram em casa ao mesmo tempo, foi como se algo dentro dela quebrasse. Depressão pós-parto? Provavelmente. Eu insisti para ela procurar ajuda, ofereci terapia, remédios, o que fosse necessário, mas ela tinha vergonha. Dizia que as outras mães davam conta, que ela era fraca. Ele riu amargo. Como se criar trigêmeos fosse igual criar uma criança só. Tainá fez um som de compreensão, mas não interrompeu. Uma manhã, simplesmente acordei e ela tinha ido embora. Deixou uma carta dizendo que nos amava, mas que não conseguia mais respirar dentro dessa casa. Que olhar para as crianças a fazia se sentir um monstro, porque sentia raiva em vez de amor. As palavras saíam como confissão. Ela está morando em Portugal com a irmã, manda dinheiro todo mês, mesmo sem precisar. Acho que é a forma dela lidar com a culpa. E você nunca culpou ela? Não. Como poderia? Eu mal dou conta, imagina ela sozinha, enquanto eu estava construindo a empresa. Gustavo sentou-se novamente na banqueta, o peso do mundo nos ombros. Mas sabe o que é pior, Tainá? Eu culpo a mim mesmo todos os dias. Por quê? Porque eu estou falhando. A voz dele quebrou. 5 babás desistiram. 5 mulheres treinadas, preparadas. E todas foram embora dizendo a mesma coisa. Essas crianças são impossíveis. Minha própria mãe se recusa a ficar com eles mais de 2 horas. Os vizinhos reclamam do barulho. A creche me liga 3 vezes por semana. Tainá se aproximou e, para sua surpresa, sentou-se na banqueta ao lado dele. E o que você sente quando está com eles? A pergunta o pegou desprevenido. Eu não sei. Cansaço, medo, amor? Claro que sim. Ele respondeu rápido demais, defensivo demais. Tem certeza? Tainá o encarou. Ou você tem medo de que, se parar para sentir, vai descobrir que não sabe amar eles do jeito que eles precisam? O silêncio que seguiu foi brutal. Gustavo sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar na frente da funcionária. Exceto que Tainá não parecia mais uma funcionária. Parecia alguém que via através dele. Eu acordo todos os dias com medo, ele admitiu em um sussurro. Medo de estar destruindo eles. Medo de que cresçam me odiando. Medo de que, quando tiverem idade suficiente, vão entender que o pai deles não fazia ideia do que estava fazendo. Gustavo, Tainá tocou seu braço gentilmente. Nenhum pai sabe o que está fazendo. A diferença é que você pelo menos está tentando entender. Antes que ele pudesse responder, 3 crianças invadiram a cozinha como um furacão. Biscoito, biscoito, biscoito! Eles gritavam em coro. Tainá pulou da banqueta, pegou a luva térmica e abriu o forno. Uma fumaça preta escapou. Ah, não, ela murmurou.
Os biscoitos estavam completamente queimados, pretos, irreconhecíveis. Pietro olhou para a assadeira e então para Tainá com o queixo tremendo. Não chora, campeão. Ela se apressou. A gente faz outros. Mas para surpresa de todos, Pietro não chorou. Ele olhou para os biscoitos carbonizados e anunciou. Ficou igual carvão do churrasco do vovô. Ravi e Eloá explodiram em gargalhadas. E Gustavo também riu pela primeira vez em meses. Uma risada verdadeira que vinha do fundo do peito. Depois do desastre dos biscoitos queimados, eles fizeram uma segunda fornada. Dessa vez, com Gustavo ajudando. Ele era péssimo, deixava a farinha cair no chão, esquecia ingredientes, mas os trigêmeos achavam hilário ver o pai atrapalhado. Pai, você não sabe fazer biscoito? Eloá perguntou com toda a sinceridade infantil. Não, filha. Seu pai não sabe fazer nada na cozinha. Ele riu de si mesmo. Mas você é grande, Pietro argumentou, como se tamanho fosse sinônimo de competência culinária. Tainá observava a cena com um sorriso suave, mas Gustavo notou que havia algo diferente em seus olhos. Uma tristeza que não estava ali antes, ou talvez sempre estivesse, e ele só agora estava realmente prestando atenção. Quando os biscoitos finalmente ficaram prontos e as crianças correram para a sala com seus tesouros comestíveis, Gustavo pegou 2 xícaras de café e ofereceu uma para Tainá. Obrigado, senhor. Gustavo. Ela aceitou a xícara, mas não bebeu. Apenas segurou, como se precisasse do calor. Você ia me contar, ele disse gentilmente, sobre saber o que é ser uma criança precisando de alguém. Tainá ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o café. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, carregada de uma dor antiga. Eu cresci em abrigo. Minha mãe me deixou lá quando eu tinha 4 anos. Ela era usuária e não conseguia cuidar de mim. Ela respirou fundo. Passei a infância inteira esperando ela voltar. Nunca voltou. Gustavo sentiu o peito apertar. Tainá, não precisa dizer nada. Já faz tempo. Ela tomou um gole do café. Fui adotada aos 12 anos por uma família em Osasco. Gente boa, simples, me deram tudo o que podiam. Educação, carinho, estrutura. Eu tive sorte. Então você entende o que as crianças sentem quando... Não é só isso. Ela o interrompeu e algo em sua voz mudou. Ficou mais pesada. Eu tive um filho, Gustavo. O mundo pareceu parar. Gustavo colocou a xícara no balcão, toda a atenção voltada para ela. Teve? Lucas. Ele nasceu quando eu tinha 23 anos. O pai sumiu quando soube da gravidez, mas não importava. Eu tinha meu menino e ele era tudo para mim. Pela primeira vez, lágrimas começaram a brilhar em seus olhos. Ele era engraçado, esperto, cheio de energia, adorava dinossauros, igual o Pietro. Gustavo sentiu um nó na garganta. O uso do passado não era acidental. O que aconteceu? Pneumonia. A palavra saiu como um sussurro partido. Ele tinha 5 anos. Foi tudo muito rápido. Uma semana estava correndo pela casa, na outra estava entubado no hospital. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas ela não precisou terminar a frase. As lágrimas finalmente escorreram, silenciosas, carregando anos de dor contida. Gustavo não pensou. Apenas se moveu, puxando-a para um abraço. Tainá se permitiu chorar, o corpo tremendo contra o dele. Anos de luto comprimido finalmente encontrando vazão. Faz 2 anos, ela conseguiu dizer entre soluços. 2 anos, e eu ainda acordo esperando ouvir ele me chamando de mãe. Tainá, eu sinto muito. As palavras eram insuficientes, mas era tudo o que ele tinha. Eles ficaram assim por minutos que pareceram horas. Quando ela finalmente se afastou, limpou o rosto com as mãos e tentou sorrir. Desculpa, não queria desabar assim. Não pede desculpa. Gustavo segurou o rosto dela gentilmente, fazendo-a olhar para ele. Obrigado por confiar em mim. Sabe por que eu me importei com seus filhos hoje? Ela perguntou, a voz ainda tremida. Porque quando ouvi eles chorando, por um segundo, foi como se fosse o Lucas me pedindo ajuda, e eu não pude ignorar. Gustavo sentiu o coração despedaçar.
Ali estava ela, carregando uma dor inimaginável e ainda assim escolhendo acolher outras crianças. Você transforma sua dor em amor, ele disse, maravilhado. É a coisa mais incrível que já vi alguém fazer. Ou é a única forma que encontrei de continuar vivendo. Ela enxugou as últimas lágrimas. As crianças me salvam, Gustavo. Toda vez que vejo um sorriso, toda vez que seco uma lágrima, é como se o Lucas ainda estivesse aqui de alguma forma. Antes que ele pudesse responder, Eloá apareceu na porta da cozinha. Tainá está chorando? Pai fez mal? E naquele momento, vendo sua filha preocupada com a dor de outra pessoa, Gustavo entendeu algo fundamental. Empatia se aprende vivendo. E Tainá estava ensinando isso para seus filhos sem nem perceber. Tainá se agachou na altura de Eloá, limpando rapidamente as lágrimas do rosto. Não, meu amor, seu pai não fez nada de mal. Às vezes adultos também ficam tristes e choram, igual vocês. Por quê? A menina inclinou a cabeça, genuinamente curiosa. Porque a Tainá perdeu alguém muito especial, e às vezes a saudade aperta. Gustavo respondeu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Eloá pensou por um momento. Depois correu até a sala e voltou carregando um ursinho de pelúcia amassado. Ela estendeu para Tainá com seriedade. Toma, quando eu fico triste, ursinho me ajuda. Tainá aceitou o brinquedo com as mãos trêmulas, os olhos enchendo de lágrimas novamente. Ela puxou Eloá para um abraço apertado. Obrigada, princesa. É o melhor presente que alguém já me deu. Gustavo observou a cena e sentiu algo se quebrar definitivamente dentro dele. Não era dor, era algo diferente. Era a percepção brutal de tudo que havia perdido, tentando ser o pai perfeito, em vez de ser apenas presente. Ravi e Pietro apareceram na porta, atraídos pela movimentação. Eloá fez Tainá chorar? Pietro perguntou confuso. Não, ela fez eu ficar feliz. Tainá explicou, ainda abraçada à menina. Adulto é esquisito. Ravi declarou com a sabedoria dos 3 anos. Chora quando fica feliz. Todos riram, e a tensão no ar se dissipou um pouco. As crianças voltaram para a sala, satisfeitas que ninguém estivesse de fato machucado. Tainá devolveu o ursinho para Eloá com um beijo na testa. Quando ficaram sozinhos novamente, Gustavo se sentou pesadamente na banqueta, o peso emocional do dia finalmente cobrando seu preço. Eu não sei como fazer isso, Tainá, ele admitiu, a voz quebrada. Olho para você, para tudo que passou, e você ainda consegue dar amor. Eu tenho tudo, absolutamente tudo, e não consigo dar aos meus filhos nem 5 minutos de atenção real. Gustavo, não, ele levantou a mão. Me deixa terminar. Por favor. Respirou fundo, tentando organizar o caos de sentimentos. Eu construí um império. Tenho mais dinheiro do que vou conseguir gastar na vida inteira. Fechei contratos milionários, expandi para 3 países, apareci em capa de revista. Ele riu sem humor, mas falhei na única coisa que realmente importa. Você não falhou. Você está aprendendo. Estou? Ele a encarou, os olhos vermelhos, porque parece que estou afogando Tainá. E o pior é que estou arrastando meus filhos comigo. Tainá se aproximou e, com uma coragem que ele admirou, segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a olhar diretamente para ela. Escuta o que vou te dizer, Gustavo, e escuta com atenção. Sua voz era firme, mas gentil. Você não está afogando. Você está cansado, assustado e sobrecarregado, mas não está afogando. Como você pode ter tanta certeza? Porque homens que estão se afogando não saem mais cedo do escritório quando a babá liga desesperada, não sentam no chão da cozinha para fazer biscoitos, não choram quando percebem que erraram. Ela limpou uma lágrima que escorria pelo rosto dele. Pais que estão afogando desistem. Você não desistiu. Gustavo desmoronou. Ali, na cozinha da sua mansão caríssima, diante da mulher que ele havia contratado há 2 meses apenas para limpar a casa, ele chorou. Chorou pela esposa que foi embora, pelos filhos que ele mal conhecia, por ele mesmo que estava tão perdido.
Tainá o abraçou e ele se permitiu ser acolhido. Pela primeira vez em meses, sentiu que não estava sozinho naquela batalha. Eu posso te ajudar, ela sussurrou. Se você quiser, posso te ensinar o que aprendi. Não é nada revolucionário, mas funciona. Por quê? Ele perguntou contra o ombro dela. Por que você faria isso por mim? Porque toda criança merece um pai presente. E todo pai merece uma chance de acertar. Ela se afastou um pouco, olhando-o nos olhos. E talvez cuidar dos seus filhos me ajude a honrar a memória do meu. Gustavo ia responder quando uma voz infantil ecoou da sala. Pai está chorando igual bebê. Era Ravi, apontando da porta com zero sutileza. Pietro e Eloá correram para ver o espetáculo. É verdade, papai está chorando, Eloá confirmou, maravilhada. Tainá e Gustavo se entreolharam e, simultaneamente, explodiram em gargalhadas. Gargalhadas misturadas com lágrimas libertadoras e curativas. Vem cá, seus fofoqueiros! Gustavo abriu os braços e os três se jogaram nele em um abraço coletivo caótico. E ali, cercado por seus filhos e observado por uma mulher que tinha todos os motivos para desistir da vida, mas escolheu transformar dor em propósito, Gustavo tomou a decisão mais importante que tomaria em toda a sua vida. Ele iria aprender. Custe o que custar, ele iria ser o pai que eles mereciam. Já passava das 7 da noite quando as crianças finalmente começaram a demonstrar sinais de cansaço. Ravi bocejava a cada 5 minutos. Pietro estava ficando manhoso e Eloá esfregava os olhos com os punhos fechados. Hora do banho! Tainá anunciou, levantando-se do sofá onde estavam todos amontoados assistindo o desenho. Eu dou o banho, Gustavo disse de repente. As crianças e Tainá o olharam surpresos. Sério, eu quero dar o banho neles. Senhor Gustavo, eu não sei se... Por favor, ele a interrompeu. Me deixa tentar. Tainá estudou seu rosto por um momento, depois assentiu. Tudo bem, mas eu fico por perto caso precise. O que se seguiu foi possivelmente o banho mais caótico da história da humanidade. Gustavo esqueceu de tirar os próprios sapatos sociais e entrou na banheira com eles. Usou shampoo demais no cabelo de Pietro, que ficou com uma montanha de espuma na cabeça. Ravi decidiu que era engraçado jogar água no pai, e em 2 minutos Gustavo estava encharcado da cabeça aos pés. Eloá, sempre a mais tranquila, simplesmente disse: Papai não sabe dar banho. Não, filha, papai está aprendendo. Ele sorriu, água pingando do nariz. Tainá observava da porta, rindo de forma aberta e genuína. E Gustavo percebeu que gostava daquele som. Gostava muito. Depois do banho desastroso, com os 3 vestidos de pijama, Gustavo os levou para o quarto. Era um cômodo enorme, com 3 camas individuais decoradas com personagens diferentes. Caro, impessoal, lindo, mas sem alma. Tainá, fica, Eloá pediu, segurando a mão dela. Fico sim, princesa. Gustavo sentou-se na cama de Ravi, depois percebeu que as 3 crianças estavam olhando para ele esperançosas. Ele entendeu o recado. Sentou-se no chão, no meio do quarto, e os 3 correram para o colo dele. Conta história, pai, Pietro pediu. Eu não sei muitas histórias. A admissão doeu. Então inventa uma, Tainá sugeriu gentilmente, sentando-se perto deles. E Gustavo inventou. Uma história horrível sobre um dragão que não sabia voar e 3 crianças corajosas que o ensinaram. Não fazia sentido algum. As crianças interrompiam toda hora para corrigir detalhes, mas estavam felizes. Quando finalmente os colocou nas camas, já passava das 9. Ele beijou cada um na testa, algo que percebeu nunca ter feito antes, sem que estivessem dormindo. Pai, fica? Ravi perguntou sonolento. Fico aqui até vocês dormirem, Gustavo prometeu. E ficou, sentado no chão entre as 3 camas, com Tainá ao lado, esperando seus filhos adormecerem. Levou 20 minutos. 20 minutos de presença silenciosa, mas real. Quando finalmente saíram do quarto,
Gustavo se virou para Tainá no corredor. Preciso te fazer uma proposta. Senhor Gustavo, esquece o senhor. Ele respirou fundo. Tainá, quero te contratar como babá oficial dos trigêmeos. Salário triplo do que pago normalmente. Benefícios completos, horário flexível, o que você precisar. Ela abriu a boca, depois fechou. Parecia processar a proposta. Mas não é só isso, ele continuou. Quero que você me ensine a ser pai. Quero aprender tudo o que você faz. Quero ser o que eles precisam. Gustavo. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Sei que é muito pedir. Sei que você tem sua dor, sua vida. Mas hoje você salvou essa família. Me salvou. Sua voz falhou. E eu preciso da sua ajuda. Tainá limpou as lágrimas, um sorriso tremido nos lábios. Eu aceito, mas com uma condição, qualquer uma. Você vai cancelar pelo menos 3 reuniões por semana para estar com eles. Não negociável. Ela o encarou com firmeza. E toda vez que você se sentir falhando, vai lembrar de uma coisa que vou te dizer agora. O quê? Tainá segurou ambas as mãos dele, sua voz suave, mas absoluta. Crianças não precisam de pais perfeitos, Gustavo. Precisam de pais presentes. A frase ecoou no corredor silencioso como um decreto, como uma verdade tão óbvia que ele se sentiu idiota por nunca ter percebido antes. Presentes, ele repetiu como um mantra. Presentes, ela confirmou. E você acabou de provar hoje que consegue ser. Deu banho, inventou história, ficou até eles dormirem. Foi desastrado, foi imperfeito, mas foi presente. Gustavo puxou-a para um abraço. Não planejou, não pensou, apenas fez. E Tainá correspondeu, seus braços ao redor dele transmitindo um conforto que ele não sabia que precisava. Quando se afastaram, algo havia mudado entre eles, algo indefinível, mas real. Amanhã, ele disse, começamos de novo, do jeito certo. Amanhã, ela concordou sorrindo. E pela primeira vez em meses, Gustavo dormiu em paz. 6 meses depois, a mansão no Morumbi estava irreconhecível. Não fisicamente, ainda era imponente e luxuosa, mas a energia era completamente diferente. Havia risadas ecoando pelos corredores, brinquedos espalhados pela sala, desenhos de criança colados na geladeira caríssima de inox. Gustavo estava na cozinha, tentando fazer panquecas enquanto Ravi explicava com toda a paciência infantil que ele estava fazendo errado. Pai, tem que virar quando faz bolha. O menino apontava para a frigideira com a autoridade de um chefe. Eu sei, filho, mas essa aqui ainda não fez bolha. Fez sim, ali ó. Pietro se meteu na conversa, também apontando. Gustavo virou a panqueca e, claro, estava queimada de um lado. As crianças suspiraram em uníssono, como se fossem adultos lidando com uma criança teimosa. Tainá faz melhor, Eloá declarou com sinceridade brutal. Todo mundo faz melhor que o pai, Gustavo admitiu rindo. Onde ela está mesmo? No quarto dela, se arrumando, Ravi respondeu. Porque hoje é dia especial. Hoje era especial. Depois de 6 meses trabalhando como babá oficial, Tainá havia se tornado parte essencial da família. Mas que isso havia se tornado essencial para Gustavo de uma forma que ele demorou meses para ter coragem de admitir. Ele estava apaixonado por ela, completamente, irremediavelmente apaixonado pela mulher que havia salvado sua família. Pela forma como ela sorria para as crianças, pela paciência infinita, pela força que demonstrava todos os dias ao transformar sua dor em amor. Levou 4 meses até ele reunir coragem para convidá-la para jantar. Um jantar de verdade, romântico, sem as crianças. Ela ficou vermelha e aceitou. 2 meses depois, estavam namorando oficialmente. Os trigêmeos aprovaram com entusiasmo. Ravi havia declarado, agora você não vai embora igual a outra mãe, né? E Tainá prometeu que não, nunca, jamais. Pai, tá queimando, Pietro gritou, trazendo-o de volta ao presente.
Gustavo desligou o fogo rapidamente, olhando para o desastre carbonizado na frigideira. Acho que hoje vamos comer cereal. Sempre comemos cereal quando você cozinha, Eloá apontou. Nesse momento, Tainá entrou na cozinha usando um vestido azul simples, mas que a deixava absolutamente linda. Gustavo sentiu o coração acelerar, mesmo depois de meses juntos. Deixa eu ver o estrago, ela disse, se aproximando da frigideira. Gustavo, você queimou água? É um talento. Ele defendeu-se, fazendo as crianças rirem. Tainá assumiu o comando da cozinha com a naturalidade de quem pertencia ali. Em 15 minutos tinha uma pilha de panquecas perfeitas. As crianças comeram com apetite, enquanto ela e Gustavo trocavam olhares. Você está linda, ele sussurrou. E você está todo melado de massa, ela respondeu, limpando um pouco do rosto dele. Eca, papai e Tainá estão se olhando feio? Ravi reclamou. Vão se beijar? Pietro perguntou, fazendo cara de nojo. Espero que sim, Eloá disse, fazendo todos rirem. Depois do café, com as crianças distraídas na sala, Gustavo puxou Tainá para o jardim. O playground, que antes estava intocado, agora mostrava sinais de uso constante. Os balanços gastos, a casinha de boneca com desenhos nas paredes. Obrigado, ele disse de repente. Pelo quê? Por me ensinar a ser pai. Por salvar essa família, por transformar essa casa em um lar. Ele segurou as mãos dela. Por me mostrar que estar presente vale mais que qualquer coisa que dinheiro possa comprar. Tainá sorriu, os olhos marejados. Você fez isso sozinho. Eu só te lembrei do que você já sabia. Não, você me ensinou tudo. Ele puxou-a para mais perto. E me fez perceber que dá para reconstruir uma família de formas que nunca imaginei. Antes que ela pudesse responder, 3 crianças invadiram o jardim gritando, pega, pega. Gustavo e Tainá se entreolharam e riram. Não era o momento romântico perfeito que ele havia planejado, mas era real, era presente, era deles. E era absolutamente perfeito. Ravil marcou primeiro. Você é o pegador, pai. E Gustavo correu atrás dos filhos pelo jardim, rindo como não ria há anos, com a mulher que amava observando, percebendo que às vezes a vida nos dá segundas chances nos lugares mais inesperados. A família que quase se destruiu havia se reconstruído. Não perfeita, mas presente. E isso era tudo o que importava. E você já passou por uma situação onde descobriu que a solução estava bem na sua frente o tempo todo? Conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que a vida já te ensinou. E se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias.